Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Vamos refletir hoje sobre santificação, mas antes eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade, Pai. Agradecer pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor. Prepara o solo do nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra. Senhor, e eu me submeto ao Teu Espírito, Pai, porque eu não tenho nada de mim para oferecer, Senhor. Mas que seja o Teu Espírito, Senhor, falando através de mim, em nome de Jesus. Amém. Vamos refletir hoje, então, sobre santificação. E o que é santificação? Santificação é uma obra da livre graça de Deus, onde o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo, ele vai nos transformando à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E a santificação, ela começa na regeneração e ela vai ser concluída somente na glorificação. Então, toda a nossa jornada da vida cristã, desde o nosso novo nascimento, quando nós nascemos de novo no Espírito, até nós sermos glorificados na segunda vinda de Jesus, isso é um processo. E esse processo chama-se santificação. A santificação, ela não é um ato, ela não acontece uma única vez. Não. Por quê? Porque ela é um processo. Ela acontece ao longo de toda a nossa vida cristã. E uns avançam mais rapidamente nesse processo, outros não. Outros, eles vão mais lentos. Mas todos nós, quando nascemos de novo, nós iniciamos esse processo de santificação. E na santificação, nós precisamos entender que, embora ela seja uma obra de Deus, onde o Espírito Santo opera em nós, mas há a nossa parte nisso. Nós precisamos obedecer a Deus e precisamos também buscar crescer, buscar utilizar os meios de graça que o Senhor nos deixou para que a gente possa crescer. Então a santificação é uma transformação, uma obra de Deus em nós, mas nós precisamos cooperar com ela. E muitas vezes nós temos negligenciado esse processo de transformação de Deus em nós. Porque ainda que nós já tenhamos nascido novamente, já aconteceu o novo nascimento do nosso espírito, mas nós estamos retardando o nosso crescimento. E como que nós retardamos o nosso crescimento? Quando nós negligenciamos os meios de graça que o Senhor deixou para nós. Por exemplo, quando não oramos, nós negligenciamos a nossa vida de oração, nós estamos negligenciando o nosso crescimento. Quando nós não lemos a palavra de Deus, quando não meditamos na palavra de Deus, nós estamos negligenciando o nosso crescimento. Quando nós deixamos de participar do culto público, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, nós estamos negligenciando também o nosso crescimento. Então, quando nós vamos nos afastando desses meios espirituais que o Senhor nos deu, nós vamos ficando enfraquecidos espiritualmente, nós vamos ficando raquíticos espiritualmente. E nós precisamos entender muitas vezes, porque nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas a gente tem negligenciado. Por quê? Porque a gente quer sentir vontade, a gente quer ter vontade de orar, a gente quer ter vontade de ler a palavra, de meditar na palavra. Nós queremos ter vontade de estar na presença do Senhor, de entrar no quarto, fechar a porta do quarto. Mas nós precisamos entender que, independente de ter vontade ou não, nós precisamos ter disciplina e foco. Nós precisamos vencer a nossa carne. E o Espírito Santo é quem nos transforma, O Espírito Santo é o regente da nossa santificação. Então, e essa transformação que o Espírito Santo ele vai fazer em nós, não é uma questão de legalismo, Será que eu vou ou não vou? Será que eu faço ou não faço aquilo? Será que eu toco ou não toco naquilo? Não é uma questão de legalismo, porque há um risco que nós corremos de buscar uma transformação farisaica, ou seja, uma transformação
que ocorre aos nossos olhos, né? Onde nós vamos receber aplausos humanos. Uma transformação farisaica, o que é isso? É uma transformação que ocorre só por fora. Porque muitas pessoas, elas pensam que ser santo é, por exemplo, você usar uma saia com o comprimento abaixo do joelho, é você não cortar o cabelo, é você não usar adereços, né? É você não ir à praia, é você não praticar esportes. Então criou-se um estereótipo daquilo que é santo. A religião, né, o legalismo humano, ele criou-se um estereótipo daquilo que é santo. Mas, na verdade, é o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos moldando, que vai nos transformando para que nós possamos ser parecidos com Jesus. Isso é santificação. Esse é o processo que o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 18, que ele diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então é quando o apóstolo Paulo fala que nós seremos transformados de glória em glória. Isso é santificação. Não é uma mudança externa, mas é uma mudança interna que o Espírito Santo, ele vai operar em nós. E quanto mais nós buscamos essa santificação, quanto mais nós estamos sendo santificados, mais nós reconhecemos que somos pecadores e mais nós vamos amadurecendo a nossa fé. Porque o imaturo na fé é aquela pessoa que ela quer se autopromover. E eu prego na igreja, olha, você vê que eu ministro na igreja. Não, olha, eu canto na igreja, ou eu limpo a igreja. Então aquelas pessoas que se autopromovem, elas na verdade são imaturas na fé e consequentemente elas não estão buscando a santificação. Por quê? Porque quanto mais eu me santifico, mais perto da luz eu estou e mais eu consigo ver os meus pecados, mais eu consigo ver as minhas manchas. Mas quanto mais imaturo na fé eu sou, mais nas trevas eu acabo ficando. Então menos eu vejo os meus pecados, menos eu vejo as minhas manchas e eu começo o quê? A me autopromover. E nós podemos dificultar e até entristecer o trabalho do Espírito Santo de nos transformar. Como que nós podemos entristecer o Espírito Santo? É quando ele está operando essa obra de transformação dentro de nós e a gente resiste ao Espírito Santo. Então ele ordena e eu não obedeço. Ele me orienta e eu negligencio. E eu posso chegar a apagar o Espírito Santo da minha vida. E como que eu apago o Espírito Santo da minha vida? Quando eu negligencio os meios de graça. Então eu não oro, eu não medito na palavra, eu não passo tempo na presença do Senhor, né? Eu não jejuo, eu entulho os meus olhos e os meus ouvidos com coisas do mundo. Né, os meus pés, eles estão caminhando para um lugar que não deveriam estar indo. Eu tenho falado coisas que eu não deveria falar. Eu tenho feito coisas que eu não deveria fazer. E, consequentemente, eu vou apagando o Espírito Santo da minha vida. Nós precisamos entender que todos nós, convertidos a Jesus, nós temos o Espírito Santo. Porque não tem como eu ser salva se eu não tiver o Espírito Santo. Então, se eu me converti ao Senhor, se eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mas uma coisa é eu ter o Espírito Santo dentro de mim. Outra coisa é Ele me ter. Né? Uma coisa é o Espírito Santo habitar em mim. Outra coisa é eu ser cheia do Espírito Santo. Porque é ser cheio do Espírito Santo, essa palavra cheio. Lá em Efésios, capítulo 5, o versículo 18, vai dizer o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher-vos está no grego, e ele está conjugado no presente contínuo. O que significa isso? Significa que a plenitude de hoje não serve para amanhã. Eu ser cheia do Espírito Santo hoje não serve para amanhã. A vitória que eu tive em Deus hoje não é garantia de vitória para amanhã. Todos os dias
eu preciso depender de Deus e todos os dias eu preciso ser cheia do Espírito Santo. A santificação, ela é um processo. Então você pode avançar cada vez mais nesse processo, ou você pode dar marcha ré, né? Você pode retroceder. Embora seja uma obra do Espírito Santo, nós precisamos cooperar com ela. Há uma responsabilidade minha e sua pela nossa santificação. O poder do Espírito Santo habitando em nós plenamente é que nos vai tornar santo cada dia mais. E como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Você já pensou nisso? Como que a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Porque nós precisamos entender que ser cheios do Espírito Santo não é uma opção para nós. É um mandamento, é uma ordenança de Deus para nós. É um propósito de Deus para as nossas vidas, que venhamos a ser cheios do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente pensa assim, olha, não parece que a gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas é como que se Deus estivesse segurando, né? Como se Deus ele tivesse derramando o Espírito Santo em conta-gotas, mas não. Porque o Senhor, ele ordena que a gente seja cheio do Espírito Santo e Ele nos dá meios para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Ele nos dá os recursos. Quais são os recursos? Uma vida de oração, uma vida de serviço, uma vida de rendição, uma vida de renúncia, uma vida de obediência. Tudo isso, uma vida de piedade, tudo isso nos faz cheios do Espírito Santo. E existem 4 sinais que demonstram se nós somos cheios do Espírito Santo ou não. Quando você adora a Deus, quando você está em comunhão com os seus irmãos, quando você é grato, você agradece a Deus ao invés de murmurar, e quando você também está disposto ao serviço, disposto a servir. Isso são sinais de que você está cheio do Espírito Santo. E todos esses sinais, eles mostram, isso faz parte do nosso processo de santificação. Ser santo é nós sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Mas eu tenho que deixar claro para você, não é que nós seremos perfeitos, não. Perfeito é só Jesus Cristo. Mas é que a cada dia que passa, a gente pode se tornar uma pessoa melhor. E nós podemos, a cada dia que passa, nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Então, cada dia que passa, você pode se tornar cada vez mais humilde, cada vez mais manso. Você pode, cada dia que passa, servir mais, porque o servir faz parte do verdadeiro cristianismo. Então, isso é um processo de santificação. O grande objetivo de Deus, irmãos, de Jesus, quando Ele morreu lá na cruz por nós, não foi só perdoar os nossos pecados e nos livrar do fogo do inferno, não. O grande projeto de Deus é nos levar a atingir a maturidade do varão perfeito, que é Cristo. Uau, isso é muito lindo. Mas nós, não é só nos levar para a glória, Isso é santificação. E nós precisamos entender isso, porque se os nossos olhos não estiverem em Cristo, nós não vamos buscar a santificação. Se os nossos olhos não estiverem em Cristo, nós vamos o quê? Ser embriagados, seremos encantados pelas coisas desse mundo, pelos prazeres, por gastar, por ter. Mas nós precisamos entender que a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria, ela vem do Senhor, e os nossos olhos precisam estar focados nele. E a transformação e a santificação, será que ela transforma de fato a vida de uma pessoa? Como será que a santificação, ela transforma de fato a vida de uma pessoa? Talvez você esteja se perguntando isso. Porque uma pessoa, irmãos, ela pode ir à igreja, toda semana ir no culto. Ela pode orar, jejuar, ler a palavra, dizimar, mas isso apenas ser uma postura religiosa. Ela pode ainda não estar rendida completamente ao poder transformador do Espírito Santo. Então, o fato de nós irmos à igreja, dizimar, orar, jejuar, ler a palavra, não significa que nós estamos realmente sendo santificados.
Por isso que nós conhecemos, eu acredito que você deva conhecer, pessoas que têm 20, 30, 40 anos de conversão, que estão dentro da igreja, mas não mudam, continuam as mesmas. Por quê? Porque apenas elas têm uma postura religiosa, né? Elas apresentam atos de religiosidade, mas ainda não se renderam completamente ao poder transformador do Espírito Santo. É necessário ter o caráter de Cristo. Isso é santificação. Isso é maturidade cristã, ter o caráter de Cristo. Agora, como que nós identificamos em nós se nós estamos tendo uma postura religiosa ou se realmente nós estamos adquirindo o caráter de Cristo? Como? Olhando os frutos do Espírito, né? Gálatas, capítulo 5, o versículo 23, vai dizer quais são os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é necessário que essas virtudes que refletem o caráter de Cristo seja manifesta na minha e na sua vida. Como? Onde? Nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos com os nossos pais, marido e mulher, com os filhos, né, no serviço, no trabalho, no lazer, nas transações comerciais. A nossa vida precisa demonstrar essas virtudes que refletem o caráter de Cristo. Ou seja, nós não podemos ser uma pessoa dentro da igreja ali com os irmãos que nós congregamos juntos, mas dentro da nossa casa sermos um demônio. Não, nós não podemos. Por quê? Porque a vida cristã ela é vivida em todo o tempo, em toda a geografia. É uma transformação do nosso coração. É uma transformação do nosso interior, não do exterior. Não é uma transformação das coisas, não, mas do nosso coração. Então todas as nossas ações, reações, atitudes, todas as nossas emoções e palavras, elas precisam refletir essa transformação. Uau! Isso é muito forte. E nós precisamos entender que não dá para nós nos santificarmos sozinhos. Porque a Bíblia, ela trata a igreja de Cristo, né? Nós, a igreja de Cristo, como um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, pensa aqui comigo. Se eu cortar o meu braço, ele continua sendo o meu corpo? Sim. Mas ele perde a função dele, né? Ele perde a vida. Então, não há vida fora do corpo. É tolice a pessoa pensar que ela não precisa ir à igreja, que ela não precisa estar em comunhão com os irmãos, que ela não precisa congregar. Não há vida fora do corpo. Nós somos ovelhas do mesmo rebanho. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós estamos ligados uns aos outros. E se nós não lutarmos pela nossa santificação, nós vamos estar comprometendo todo o corpo. Há uma responsabilidade pessoal, há uma responsabilidade individual, minha e sua, de buscarmos a nossa santificação. Como? Buscando os meios da graça. Oração, jejum, meditar na palavra, estar na presença do Senhor, serviço, né? Piedade, renúncia. Tudo isso vai nos santificando a cada dia. E nós precisamos entender que nós não vamos conseguir e não podemos ter uma santificação sem conhecer a Deus de verdade, né? Não só de ouvir falar, mas é necessário que tenhamos comunhão com Ele. É necessário que sejamos amigos íntimos de Cristo. Por quê? Porque isso é relacional, né? Isso é intimidade. Precisa descer no nosso coração. Nós precisamos viver experiência com Deus para que sejamos santificados dia após dia. Essa é a verdadeira santificação. Uma intimidade com Deus. Existem duas coisas necessárias na nossa vida: nascer e crescer. Quando nós nascemos de novo, e acredito que nós já nascemos de novo, agora é necessário que nós cresçamos, né? Que a gente atinja a estatura do varão perfeito, né? Em nome de Jesus, através da nossa vida, através das nossas palavras, através das nossas ações e das nossas atitudes. Então, que hoje
o Senhor possa despertar o nosso olhar e que cada dia mais a gente possa buscar a nossa santificação. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela nos cura e nos liberta. Senhor, que o Senhor possa cravar essa palavra no nosso coração. Que a partir de hoje, Pai, se a gente tem negligenciado o nosso processo de santificação, nós nos comprometemos, Senhor, diante de Ti, a buscar os meios da graça, Senhor, a estar cada vez mais na Sua presença, para que nós possamos ser santificados de glória em glória, Senhor, para que através de nós, Senhor, as pessoas possam olhar e ver a mudança, Senhor, para que através de nós, Senhor, nós possamos refletir a Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ser imagem e semelhança de Cristo. Eu declaro sobre a sua vida as virtudes de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida os frutos do Espírito Santo. E que você possa cada dia mais buscar a sua santificação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.